Fala, palestrinos. PVC teve lá no Inteligência Limitada, junto com o João Guilherme, Nivaldo Prieto, Ale, e contou uma história aí muito interessante da contratação do Abel Ferreira pelo Palmeiras, né? Como é que as coisas aconteceram nos bastidores, a importância do Anderson Barros nessa contratação. Vamos dar uma olhada. Mas o que está acontecendo com o Palmeiras, com o Abel? O que é? Trabalho? Ou com o Flamengo, com o que aconteceu com o Mister? O e tal? Jorge Jesus? Tem alguma coisa diferente, não é possível, né? Mas o Flamengo. O Mister, tudo bem, mas e o Domenech Torren e o Paulo Souza e o Vitor Pereira? Cudê. Sim. Então, se você for pegar. Eu não tenho nada contra. O técnico não tem que ter nacionalidade, ele tem que ter qualidade. Exatamente. Competência, né? E o Abel, o que aconteceu? É uma liga que é Eu acho que perfeita? Se o Abel caísse no Palmeiras de 2013, não tinha acontecido nada. Sério? Porque eu acho que tem muito a questão de você ter o cara certo. Sem dúvida. Não adianta o cara ser um treinador fora de série e pegar aí um elenco que não corresponde, que ele não vai ganhar nada. É como dizia, ou ainda diz, né? Um outro grande técnico que passou pelo Palmeiras também, o Muricy Ramalho, que sempre disse, 70% dos jogadores e 30% do técnico. Não adianta. No lugar certo, na hora certa. O Abel é um grande técnico num clube que se transformou. Você vê que o Palmeiras se transformou em pequenas coisas. Tem o Jardim no clube, que tem os 6 bustos. Junqueira, Valdemar Fiume, Ademir da Guia, Dudu, Marcos e Oberdan. Ademir vai vir aqui. O Jardim tá lindo. 10 anos atrás a gente falava que o Palmeiras não homenageava seus craques. Hoje, a sala de rouparia da academia de futebol se chama José Panzarotti, que é o Panza, que foi roupeiro do clube por 40 anos. Nos detalhes, vocês veem que um clube se transformou. Um clube transformado, você pega um grande técnico e coloca nesse lugar. E ele vai ser um grande técnico num grande clube. É isso. Se você pegasse o Abel e colocasse no lugar do Paulo Souza, talvez ele fosse fritado como foi o Paulo Souza. Esse ponto que o PVC levantou Por outro lado, pessoal, a gente lembra bem, né? Quem estava antes não era o Luxemburgo, e praticamente com o mesmo elenco, e o time não vinha correspondendo. Ganhamos até um paulista ali em cima do Corinthians, dentro do Allianz, aquele pênalti do Gomes no último lance do jogo, em cima do jogo. Mas o time não vinha jogando bem, tanto é que ele acabou sendo sacado e aí depois veio o Abel. Então, apesar de o técnico representar uma parte menor do sucesso, né, do time no resultado, o técnico ganha jogo, o técnico faz uma baita diferença, né? 30% é uma baita diferença. É fundamental para explicar o sucesso do Abel. O Abel no Corinthians, porque se você for ver, o PVC, por favor, que tem uma memória privilegiada, pode me corrigir. O Abel chegou no Palmeiras em novembro de 2020. E sem nenhuma grande conquista. Não, ele era um treinador iniciante, né? Ele trabalhou no Sporting Braga, aí depois foi pro PAOK da Grécia e veio pro Palmeiras. Porque o que chamou a atenção pro trabalho do Abel foi o fato de ter eliminado o Benfica do Jorge Jesus, que tinha deixado recentemente o futebol brasileiro com grande sucesso. E aí, poxa vida, eu me lembro que comentaram muito aqui, poxa, o Abel Ferreira, técnico lá, português, jovem, eliminou o time do Jesus, que tinha feito um sucesso enorme por aqui. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, ele chegou em novembro de 2020. Aí ele venceu a Libertadores da América no final de janeiro. Ele voltou a ganhar uma outra Libertadores em novembro daquele ano. E ganhou a Copa do Brasil em março. Entre janeiro e novembro, ele ganhou a Copa do Brasil. Mas ele teve uma série de insucessos. Ele perdeu a Recopa Sul-Americana para o Defensa e Justiça, ele perdeu o Campeonato Paulista para o São Paulo, ele não fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Se fosse... Ele balançou? Acho que não. Se fosse num outro clube... Aí eu entro no que o PVC está falando. O Palmeiras se transformou. O Palmeiras soube... Pessoal, eu não sei. Talvez se ele não tivesse ganho essa Libertadores com 3 meses de clube, né? Ele chegou em outubro de 2020. Em janeiro de 21 a gente conquistou o bi da Libertadores no Maracanã contra o Santos. Aquele jogo já ainda durante a pandemia, sem público.
Isso aí deu uma baita moral para que ele pudesse continuar, né? Porque depois a gente acabou perdendo final de Paulista para o São Paulo com 2 jogos assim horrorosos, que eu mesmo ali já tive dúvidas se o Abel devia continuar ou não. A gente foi também desclassificado em casa pelo ABC de Natal da Copa do Brasil. Enfim, foram alguns resultados que, se ele não tivesse conquistado essa Libertadores com 3 meses de clube, talvez ele não estivesse mais no comando do Palmeiras. Mas graças a Deus ele conquistou. Esperar o Abel, acreditar no Abel. Ele já tinha ganho uma Libertadores e uma Copa do Brasil, isso ajudou, obviamente, mas nesse período de turbulência que não foi pequeno, e eu me lembro que ele era muito criticado, é retranqueiro, só joga para trás e tal, esse técnico não tá com nada. Quando veio a Libertadores de 2021, que o Palmeiras vence o Flamengo em Montevidéu, a partir dali, o Abel se firma e deslancha. Entendi. Mas ele teve esse primeiro momento de glórias e de crises. E que esse clube transformado que o PVC citou, o segurou. E hoje está aí, valeu a pena. 3 anos de um trabalho basicamente o que o City fez com o Guardiola. Exato. Até conseguir ganhar uma Champions, digamos assim. É isso aí, exatamente. Vai dando tempo, deixa trabalhar. Porque uma das piores manias que a gente tem no futebol brasileiro é isso. Perdeu 4 jogos, vai mandar o técnico embora. A gente. O cara. A gente. A semana passada tem gente inconformada, mesmo na imprensa, dizendo que como assim não demitiu o Barbieri ainda? Não. Como assim não demitiu o Cudê? Assim, agora o Cudê saiu. Isso passa muito por toda a estrutura. Sim. Torcida, dirigente, e as pessoas chamam de cultura do futebol brasileiro e eu chamo de analfabetismo do futebol brasileiro. E tem a questão do encaixe de paixão e respeito também. Sim. Né? O Abel era a primeira opção de técnico para ser contratado pelo Palmeiras? Não era. Não era a primeira opção. Não quis vir. Não quis, porque estava com outra proposta. Não, acho que ele estava fechado no Internacional. E o fato dele ter Durou 20 jogos no Inter. O fato dele ter conseguido um resultado importante numa Champions League, eliminando um treinador que foi aquele que antes dele tinha feito o maior sucesso no futebol brasileiro, foi algo que chamou muita atenção. Vou te contar e aí ele veio... A história como se conta dentro da academia de futebol do Palmeiras. O Anderson Barros recebeu o Giuliano Bertolucci e o Bruno Macedo, que eram 2 empresários de futebol, para conhecer a estrutura da academia de futebol. E o Vanderlei Luxemburgo tinha sido demitido depois dos 3 derrotas seguidas, Botafogo, São Paulo e Curitiba. O Cebola assumiu ali, O Cebola assumiu em 3 jogos e o Palmeiras estava procurando, negociou com o Miguel Ramírez não veio. Nesse dia, o dia seguinte, o Giuliano Bertolucci e o Bruno Macedo visitaram a academia de futebol. Desculpa, falava-se em São Paulo também. Não, São Paulo foi antes. São Paulo foi na época do Luxemburgo. O Sampaoli negociou com o Palmeiras. Então, mas num espaço de tempo muito curto. Não, 10 meses. Próximo. 10 meses. Muito próximo. 10 meses. O Sampaoli negociou em dezembro de 2019. A gente chegou no Catar, o Sampaoli estava negociando para o Mundial do Flamengo. Sim. O Sampaoli chegou a acertar com o Palmeiras. O Maurício falou, isso aqui é difícil de pagar, mas a gente paga. O Sampaoli disse, então eu quero mais isso. Aí o Maurício disse, não vou negociar com esse cara mais, porque não dá pra ser assim. Eu chego no que ele quer. Ele pede mais, então chega, e aí o Palmeiras contratou o Luxemburgo. O Luxemburgo foi campeão paulista, com o Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Menino. Chegou até outubro, perdeu 3 partidas seguidas, numa coincidência que ele não tinha o Gustavo Gomes nos 3 jogos. Tentaram o Miguel Ramírez. Vão visitar o Giuliano Bertolucci e Bruno Macedo. Estão sentados na sala, na academia. O Bruno Macedo fala, eu acho que eu tenho o técnico que é para você. Quem é? Abel Ferreira. O Anderson Barros se levanta, vai até a sala, abre a gaveta, pega o material que ele tinha separado do Abel Ferreira e fala assim, é esse aqui? Ele já tinha todo o dossiê do Abel Ferreira. Caramba. Pessoal, só para ressaltar aí, a importância do trabalho do Anderson Barros. Né? O Abel não caiu do céu, não foi só porque ele ganhou do Jorge Jesus na Champions League. O Palmeiras já vinha estudando ele, já tinha um relatório completo dele aí, um dossiê, né? Como acho que foi essa palavra que o PVC usou. Então ele já estava na mira do Palmeiras. Aí ele falou, vamos conversar. Mas ele já tinha todo o dossiê do Abel Ferreira. Entendi.
O Anderson Barros é uma outra coisa que é pouco falada. O Anderson é o algodão entre os cristais. O Palmeiras sempre foi um clube de muita crise. E o Anderson, vou fazer a conta aqui. Né, eu acho que não haveria Anderson Barros com a estrutura atual do Palmeiras se não tivesse passado o Alexandre Matos antes, ok? Mas se você fizer a conta separada, o Alexandre contratou 69 jogadores e ganhou 3 títulos em 5 anos. O Anderson Barros passou, é o 4º ano dele, contratou 18 jogadores e ganhou 9 títulos. Aí você fala, bom, custo-benefício. Claro que você pegou já a terra formatada, né? O Alexandre comeu o pão que já amassou. Mas essa coisa de você criar o ambiente, se não fosse o ambiente, o algodão entre os cristais, talvez o Abel tivesse muito mais dificuldade porque ele cria atrito. E ele é um cara que pouco aparece, fala pouco publicamente, mas internamente é muito importante. É a soma das coisas. Exatamente. Um avião não cai por uma razão só. Mas PVC, falando do Palmeiras, e agora eu quero... Sensacional essa história, né, pessoal? A gente vê aí a importância do Barros, um cara diferente do seu antecessor, do Alexandre Matos, mas que por trás faz um trabalho incrível e é sempre elogiado pelo Abel e mostra que a gente está no caminho certo e que o futuro nos reserva aí conquistas ainda mais brilhantes, se Deus quiser. Bom, diz aí embaixo o que você achou do vídeo, se você gostou, se você gosta do Anderson Barros, se você discorda de alguma coisa que a gente disse aqui. Dá o like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Valeu, avante palestra!